Olá, querida aluna, querido aluno. Eu sou a professora Thailise Leite e hoje nós vamos começar a nossa trajetória pela nossa disciplina que se chama Propriedade Intelectual, Direito e Ética. Hoje, então, nós vamos começar a ver qual é o conteúdo dessa disciplina. Bem, nessa disciplina, nós trabalharemos algumas noções básicas de direito, de vários ramos do direito, até culminarmos mesmo no foco, que é a propriedade intelectual. Então, nós passaremos por noções básicas de direito público e direito privado, nós trabalharemos direito constitucional, direito civil, direito do trabalho e direito do consumidor. Além disso, falaremos da legislação específica, que é a lei de direitos autorais, a lei de software e de propriedade industrial. E aí, por fim, como a nossa disciplina também se chama ética, nós teremos algumas noções de ética, ética profissional e ética empresarial. Para essa disciplina, nós temos uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. Eu costumo dizer que a bibliografia básica é leitura obrigatória para quem quer aí um pouquinho de profundidade na disciplina. E a bibliografia complementar é aquela que você vai buscar caso você tenha se interessado bastante por esse assunto em específico. Hoje, então, nós vamos começar a falar de direito constitucional, que é o primeiro tópico da nossa disciplina. Nesta aula, nós aprenderemos sobre Estado, cidadania, organização dos direitos fundamentais e teremos aí, então, alguns insumos, alguns subsídios para melhorar a sua compreensão do funcionamento do Estado brasileiro e aí isso vai incrementar a possibilidade de você se tornar um cidadão mais atuante e um profissional também mais cioso de como funciona o Estado e como funciona o direito no Brasil. Então, nós vamos começar pela nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, trazendo a redemocratização para o Brasil. Nessa Constituição, o nosso artigo 1º vai dizer assim: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Esses são os valores máximos que o Estado de Direito no Brasil deve seguir. E nós vamos ver parte a parte o que significa dizer que nosso Estado é democrático, republicano e que ele é federativo também. Vamos lá. Então, o que significa dizer aí que nós temos um Estado, no artigo 2º, que vai dizer aí que são independentes os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso quer dizer o seguinte: nossa federação, nossa república está dividida em 3 poderes. Esses 3 poderes são independentes, ou seja, não existe aí dependência, existe autonomia de atuação, mas também são harmônicos entre si. Aqui está um sistema de engrenagens para vocês visualizarem como eles funcionam, porque dizer que são independentes não quer dizer que são completamente estanques. Esses poderes, eles podem se fiscalizar. E fiscalizar com a finalidade de garantir que a Constituição Federal seja cumprida. Nós pensamos muitas vezes que o poder mais importante de todos é o executivo, porque vemos muitas notícias da atuação da presidência da República, por exemplo. Mas cuidado, isso não é verdade. Em todo Estado de direito, o poder mais relevante é o legislativo. Por que um Estado chama de direito? Porque ele só pode funcionar nos limites da lei. Daí a importância do poder legislativo. A ideia, num Estado democrático de direito, é que o povo escolhe um parlamento, escolhe um poder legislativo que vai fazer a lei. E aí, já que o povo escolhe o parlamento para fazer a lei, isso significa que a vontade do povo é que está na lei. Daí, essa ideia deste ciclo. E aí, quando a lei submete o povo, ou seja,
Quando nós somos obrigados a obedecer à lei, é porque estamos obedecendo uma lei que nós mesmos criamos, indiretamente, através do parlamento. Por isso a importância do poder legislativo. Ele é que garante que o poder emane do povo. E aí nós fazemos a lei indiretamente, através de nossos representantes. E é por isso que nós devemos nos submeter a ela, porque ela, na verdade, não passa da nossa própria vontade, da nossa própria manifestação. Daí, qual seria a função do executivo? Esse poder que nós imaginamos tão protagonista na gestão estatal. O próprio nome já diz, a função do executivo é executar, ele é uma administração pública. Ou seja, o povo escolhe representantes. Esses representantes fazem a lei. A lei é expressão da vontade do povo. E aí esta lei limita a atuação do executivo. O executivo põe para funcionar a vontade do povo inscrita na lei. Então, essa lei necessariamente limita a atuação do executivo. O executivo só pode fazer o que a lei já previu como vontade popular. Isso quer dizer que o poder executivo só pode fazer o que está na lei. E isso garante o Estado de direito e democrático, republicano, na medida em que o Executivo apenas cumpre a vontade popular quando coloca a lei em prática mediante a administração pública. Então, essa ideia vai fazer com que o princípio da legalidade funcione de forma diferente para nós particulares e para o Estado, nesse sistema que estou chamando de Estado de Direito, que é o nosso modelo constitucional. A legalidade seria a nossa vinculação ao direito, porque o direito ele é vinculante, ele é cogente, ele é de cumprimento obrigatório. Mas essa força vinculante do direito funciona de maneira diferente para nós particulares e para o Estado. Como funciona isso? Para o particular, a legalidade funciona da seguinte maneira: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. O que isso quer dizer? Nós, particulares, podemos fazer tudo desde que não esteja vedado pela lei. Isso é o que garante a nossa liberdade, ou seja, nós temos liberdade desde que não estejamos infringindo nenhum dispositivo legal. Já o Estado, veja bem, às vezes nós imaginamos que o chefe do executivo não faz alguma coisa porque ele não quer. Não é verdade. O Estado só pode fazer o que está expressamente escrito na lei. Isso quer dizer que se não estiver escrito na lei, o chefe do executivo não pode fazer. Entenderam a importância do legislativo? Essa é a vinculação. E aí nós estamos falando de três poderes: legislativo, executivo e tem o judiciário. Qual seria a função do judiciário, então? Bom, o judiciário é um poder que só atua sob provocação. Isso quer dizer que ele não atua de ofício, né? Ele só pode aí interferir quando ele é chamado a dirimir conflitos. Então, o judiciário tem duas funções nessa atuação a qual ele é chamado. Ele pode dirimir conflitos quando nós levamos os nossos litígios, as nossas litispendências ao judiciário, dizendo: judiciário, se pronuncie. Qual é a lei aplicável a esse caso concreto? E aí ele vai dizer o direito, por isso, jurisdição, dizer o direito. Mas há outro papel muito importante também para o judiciário, que é fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal. Eu não falei anteriormente que nós temos poderes harmônicos e independentes, mas não quer dizer estanques. Quando começa um, termina o outro. Não necessariamente assim, porque os poderes podem se fiscalizar. O executivo pode vetar leis feitas pelo legislativo que não cumprem a Constituição Federal. O legislativo pode investigar o executivo, verificar se o executivo está cumprindo a legalidade
e a Constituição Federal, e o Judiciário tem esse papel fundamental de aferir se Executivo e Legislativo estão cumprindo a Constituição Federal. Ele funciona como um guardião do nosso sistema constitucional também. Então, nós temos um sistema de poderes que se auto-integram e se autofiscalizam. Além disso, nós falamos, então, temos um Estado de Direito, dividido em 3 poderes, e aí nós temos objetivos fundamentais para a República Federativa do Brasil. Dizer que nós temos uma república é dizer que todo o poder emana do povo. E dizer que ela é federativa significa que está dividida em federações. Veremos adiante. Mas essa república federativa, ela tem alguns objetivos fundamentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda atuação do Estado é compelida pelo texto constitucional a perseguir esses objetivos. Isso são políticas de Estado, não são políticas de governo. Ou seja, qualquer governo que ocupe a máquina estatal é obrigado a seguir esses objetivos, a perseguir esses objetivos fundamentais. Quais seriam eles? Olhe lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, o legislador constituinte já deixa claro para a gente que tipo de democracia ele escolheu. Ele escolheu uma democracia de integração das diferenças e de promoção da igualdade. Não uma igualdade meramente formal, uma igualdade material. Então, embora nossa Constituição tenha aderido a uma economia de mercado, que é o sistema econômico que nós temos hoje, ela deixa o tempo todo claro em seu texto que o Estado tem obrigação de dirimir essas desigualdades sociais, a pobreza, a marginalização e as diferenças materiais. E aí, então, como é que há esse controle de constitucionalidade do Judiciário? O Judiciário controla atuações do Executivo e do Legislativo para verificar se alguma lei está descumprindo esses conteúdos materiais da Constituição. O que quer dizer? Nenhuma lei pode ser contrária àqueles valores que nós vimos. Nenhuma lei, então, ela pode ser contrária a esses princípios de igualdade, integração, combate à discriminação, combate à pobreza. Se alguma lei for contrária a isso, por exemplo, uma lei discriminatória, entra o Judiciário e faz o controle de constitucionalidade, dizendo, essa lei é inconstitucional. Ou se algum ato do Executivo, se alguma política pública do Executivo for contrária àqueles valores, o Judiciário também vai intervir e dizer, essa atuação do Executivo é inconstitucional. Olha só, nós temos a Constituição Federal, que vincula aí a atuação do Legislativo e do Executivo. Quando o Legislativo faz a legislação, ou o Executivo realiza atos administrativos, o Poder Judiciário vai verificar se essa legislação e se esses atos administrativos feitos pelo Executivo e pelo Legislativo cumprem a Constituição Federal, realizando um controle de constitucionalidade. Assim, os 3 poderes se integram aí em nome desses valores que são os valores máximos do Estado de Direito brasileiro, aqui. Então, esse é o modelo de tripartição de poderes que nós temos. Além disso, nós temos uma república, isso quer dizer, todo o poder emana do povo. Daí a importância do sistema representativo, tanto no voto para o legislativo, quanto no voto para o executivo, a importância do voto, da escolha de representantes. E o que quer dizer que nós temos uma federação, uma organização federativa? Quer dizer que nós temos entes federativos, que são os Estados-membros,
e cada um deles tem seus municípios, e também aí o Distrito Federal. Esses entes federativos, eles estão reunidos mediante o que nós chamamos de união, que é a união de todos eles, que é o governo federal, mas não somente governo federal, porque quando nós falamos governo federal, nós estamos nos referindo apenas ao executivo. Então, em âmbito da união, como funcionam os três poderes? Lá na união, que é a reunião de todas as federações, o executivo é representado pela Presidência da República, pelos ministérios e secretarias com status de ministério e também por entes federativos de administração pública indireta ou descentralizada. Em termos de legislativo, qual é o legislativo da União? O legislativo da União é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto por duas câmaras legislativas, o Senado Federal e a Câmara lá dos Deputados Federais. E o Judiciário lá da União, ele é representado pela Justiça Federal e pelos tribunais superiores que funcionam lá em Brasília, que são o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Superiores do Trabalho e Eleitoral. Então, essa é a estrutura da União no que se refere aos três poderes. Cada Estado-membro e o Distrito Federal vai ter também o seu próprio executivo, independente em relação ao executivo da União, que é o Executivo Federal. Então, no Executivo Estadual ou Distrital, nós temos um governo estadual, o governador de estado, as secretarias e também entidades de administração pública estadual indireta ou descentralizada. E aí, no que se refere ao legislativo. No legislativo estadual, nós temos cada estado tem uma Assembleia Legislativa, onde funcionam os deputados estaduais em cada estado. Depois, nós temos um Judiciário Estadual também. O Judiciário Estadual é a nossa justiça comum, a nossa justiça estadual. Cada estado tem a sua e aí tudo isso é centralizado por um Tribunal de Justiça que fica na capital de cada estado. E os municípios também têm status de federação, quer dizer, eles têm autonomia administrativa, tal qual os Estados-membros. Então, como funciona essa autonomia? Cada município tem um poder executivo, que é a prefeitura municipal, as secretarias municipais e a administração pública indireta também. E todo município também tem um legislativo, que é a Câmara dos Vereadores, para fazer leis municipais. Estou dizendo tudo isso porque muitas vezes as pessoas acham que é a União, o governo federal, que é responsável por administrar todo o país diretamente. Isso é um absurdo diante do nosso sistema constitucional. Nós temos divisões de competência. Cada uma dessas dimensões da organização federativa terá uma competência específica para administrar e para legislar, e também para adjudicar, com exceção dos municípios que não têm poder judiciário, apenas poder executivo e poder legislativo. E aí nós vimos que nós temos, então, um Estado de Direito, dividido em três poderes, republicano, federativo e agora democrático. O que quer dizer nós vivemos num Estado democrático, segundo o nosso modelo constitucional? Quer dizer aí que nós vivemos sob uma democracia. O que quer dizer democracia, então, professora? Democracia vem do grego, da democracia ateniense, da democracia grega, né? Demos significa povo, lá em grego, e kratos, poder, quer dizer, poder do povo. Mas aí nós vivemos todo um avanço histórico e na modernidade, que inaugura o nosso modelo democrático, nós temos uma espécie de democracia que é a democracia representativa. O que quer dizer a democracia representativa?
Já falamos, você escolhe representantes para fazerem a lei lá no parlamento, que é o legislativo. Esses representantes colocam na lei a vontade popular. E aí você escolhe representantes para o executivo, que tem por finalidade cumprir a vontade popular, realizar a administração pública. Isso é democracia representativa, aquela que funciona através do voto, do sufrágio. Isso surge com a modernidade. Porém, com o avanço da modernidade, percebe-se que essa democracia representativa, ela não é suficiente. Nós sabemos bem que não é porque nós escolhemos um representante que necessariamente ele vai realizar a vontade do povo. Então, surge ao longo do século XX o amadurecimento da nossa democracia moderna em forma de democracia participativa. O Brasil só passou a adotar mecanismos de democracia participativa ou democracia direta a partir dessa Constituição que nós temos pós-redemocratização, que é a Constituição de 1988. Na democracia participativa, você tem mecanismos através dos quais o povo pode influir na gestão estatal. Aqui no Brasil, nós temos mecanismos de democracia participativa, democracia direta e também que nós chamamos de semidireta, além da democracia representativa, como referendos, assembleias públicas, consultas populares. E você tem também uma terceira dimensão da democracia. Então, temos democracia representativa e participativa. Você pensava, acredito, que a democracia era só representativa. Não, isso era lá no século XIX. O mundo avançou. Além dessas duas, representativa e participativa, nós temos uma outra dimensão da democracia, que é a democracia material. O que isso quer dizer? Quer dizer aqueles valores que nós vimos lá no começo. O Estado é obrigado a prover igualdade de direitos fundamentais para todos os seres humanos. Ou seja, não existe Estado democrático sem a promoção dos direitos fundamentais. O que são esses direitos fundamentais? São direitos humanos escritos no texto constitucional. O artigo 5º da nossa Constituição Federal é o que traz para nós a previsão dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Então, você tem ali no caput do artigo 5º esses valores dos direitos fundamentais, em todos os seus incisos, esses direitos enumerados. Caput, né, é esse cabeçalho de cada artigo de lei. Então, o que diz esse caput do artigo 5º? Diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Lembram-se lá da proibição de qualquer forma de discriminação? E esse todos são iguais perante a lei, o que quer dizer? Lembram lá atrás também que o legislador constituinte disse para nós que o Estado é obrigado a erradicar a pobreza, a dirimir as desigualdades sociais e regionais? Lá no artigo 1º, esse aqui é o 5º, né? 1º, 2º e 3º nós vimos anteriormente. Quer dizer que essa igualdade não é formal, todos são iguais perante a lei, então o Estado deve tratar todos igualmente. Não, essa igualdade nós juristas chamamos de igualdade material. Quer dizer, o Estado tem que tratar desigualmente os desiguais para promover igualdade. Isso é um objetivo fundamental, uma obrigação do Estado. Então, isso quer dizer o todos são iguais perante a lei. Cuidado, não é simplesmente passar uma régua ou tratar todo mundo igual. Porque se você tratar todo mundo igual, você vai manter as desigualdades reais, né? Se a igualdade for meramente legalizada, meramente formal. Proíbe-se o preconceito e tem que se garantir aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país todos os direitos humanos. Os principais são o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E esses direitos desdobram-se em outros como saúde, educação e etc. Olhem só que interessante, a propriedade está resguardada como um direito fundamental
já no caput do artigo 5º. Então, esses direitos, eles estão em igual patamar de importância para o nosso legislador, né? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, você tem aí a propriedade já assegurada. Agora, esses direitos fundamentais estão previstos, mas cuidado, eles não são absolutos. Tem gente que pensa, porque a Constituição garante um direito, você tem esse direito em forma absoluta, pode exercê-lo sem nenhum limite. Isso não é verdade. Os direitos fundamentais são limitados. Limitados pelo quê, professora? Por outros direitos fundamentais. Por exemplo, quando nós falamos liberdade, a liberdade de expressão tem um limite, tem uma limitação. Olha lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Ou seja, você pode falar o que você quiser, mas se você lesar os direitos da personalidade, a honra, a imagem de alguém, se você lesar direitos fundamentais, fizer discursos de ódio, discursos discriminatórios, você vai ser submetido a um processo, provavelmente um pedido indenizatório, há possibilidade disso, e vai dever pagar a indenização, não é? Ah, eu tenho liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, por exemplo, então nós não temos aí mais censura no Brasil, mas são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Quer dizer, não é porque você tem o direito de expressão que você pode, com isso, afrontar outros direitos fundamentais. Isso gera dever de indenizar. Então, cuidado. Então, assim como a liberdade, por exemplo, a de expressão é limitada, o direito de propriedade também é limitado. Olha aqui, é garantido o direito de propriedade, diz o artigo 5º. E vimos que lá no caput ele já garante como direito fundamental. Mas a propriedade tem que atender função social. Ou seja, a lei estabelecerá até um procedimento de desapropriação quando uma propriedade não cumpre função social. Então, não é porque uma coisa é minha que eu posso fazer com ela o que eu quiser. Eu tenho que cumprir uma destinação social, porque senão estarei até submetido à desapropriação. E já que estamos falando em propriedade, propriedade é um direito material e é um direito fundamental. Mas nós não podemos pensar que a propriedade é somente propriedade material, aquela que se refere a bens aí palpáveis, corpóreos. Quando nós falamos que a propriedade é um direito fundamental, isso abrange também a propriedade imaterial. O que quer dizer? Aquela que se refere a bens que não são palpáveis, que não são corpóreos, que não têm materialidade. E aí entra o conteúdo da nossa disciplina. Propriedade intelectual é uma forma de propriedade material, corresponde à propriedade material. E essa propriedade também está assegurada na nossa Constituição Federal. Olha aqui, né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. A Constituição, isso aqui é inciso do artigo 5º, aquele que falei para vocês que prevê direitos fundamentais em espécies. Aí nós temos os direitos autorais já inscritos como direitos fundamentais aqui no rol do artigo 5º, que fazem parte da propriedade intelectual que nós vamos estudar, né? O direito exclusivo à utilização, publicação e reprodução de obras. Aqui, olha aqui, no inciso 29 nós temos: a lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário. Está assegurado aqui já o que nós estudaremos como propriedade industrial, uma outra forma de proteção da propriedade material. Ó. Inventos industriais, aqui, as marcas, os nomes de empresas e outros signos distintivos. Isso previsto constitucionalmente como um direito. Mas cuidado, nós não falamos que a propriedade é um direito fundamental? Sim. A propriedade imaterial que nós vamos estudar nessa disciplina é um direito fundamental? Sem dúvida, está assegurada pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Porém, como toda e qualquer propriedade, ela deve cumprir também
a sua função social, porque como todo e qualquer direito, ela tem limitação em outros direitos fundamentais. Vamos para a atividade. Então, para fixar o que nós temos visto até agora, vamos realizar alguns testes breves e verificarmos se você apreendeu o conteúdo dessa disciplina. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A Constituição brasileira prevê apenas democracia representativa. Estaria correta essa alternativa? Nosso modelo constitucional não é republicano, mas apenas democrático. As federações não possuem autonomia. Os direitos fundamentais são limitados. A separação entre poderes é absoluta. Qual seria a alternativa correta na sua opinião? Se você acredita que a alternativa D, os direitos fundamentais são limitados, você acertou a resposta dessa questão. Então, vamos retomar. A Constituição brasileira prevê apenas democracia representativa? Não! Nós falamos que a Constituição brasileira avançou, que isso ficou lá no século XIX. Agora, a Constituição da maioria dos estados democráticos, também é o caso do Brasil, prevê democracia participativa, direta ou semidireta, e também democracia material. B, nosso modelo constitucional não é republicano? Claro que é. Nós vivemos numa república onde todo o poder emana do povo e também democrático, com essas três formas de democracia: participativa, representativa e material. As federações não possuem autonomia? Claro que possuem. Vimos que as federações possuem sim autonomia. Autonomia administrativa, autonomia legislativa. Essa é a ideia de um sistema federativo. Poder aí descentralizar um país do tamanho do Brasil para que você tenha maior possibilidade de aí proximidade do Estado com as demandas locais e regionais. E aí está errada por quê? Porque a separação de poderes, nós falamos, não é absoluta. Embora os poderes legislativo, executivo e judiciário sejam independentes, eles têm que funcionar de maneira harmônica, mas um pode fiscalizar o outro no que diz respeito ao cumprimento da Constituição Federal. Se você acertou, parabéns. Se você errou, verifique novamente por quê e espero que tenha compreendido. No 2, nós vamos verificar sobre o direito de propriedade. O que se pode afirmar? Vamos ler juntos. Letra A, não está previsto na Constituição brasileira? Letra B, deve cumprir função social independente do tipo de propriedade? C, é inviolável e absoluto? D, não abrange a propriedade material? Ou E, não é um direito fundamental da pessoa humana? Se você assinalou, vamos lá, alternativa B, você acertou essa questão. Por quê? Alternativa A, está previsto na Constituição Federal, nós vimos no artigo 5º, está previsto no caput e também nos incisos. Deve cumprir a função social? Nós falamos, todo direito fundamental é limitado. No caso da propriedade privada, a limitação é essa necessidade de cumprimento de função social, independente do tipo de propriedade. Propriedade móvel, propriedade imóvel, urbana ou rural, a empresa, que é um tipo de propriedade, deve cumprir função social, os contratos privados devem cumprir função social e também a propriedade imaterial ou intelectual que nós estudaremos. Então, essa é a alternativa correta. Ele é inviolável e absoluto? Não é inviolável e absoluto, não. Ele é inviolável, mas desde que cumpra a função social. Então, não é absoluto. Ele tem uma mitigação, uma limitação. D, não abrange a propriedade material? Acabamos de falar, abrange a propriedade material. E não é um direito fundamental da pessoa humana?
nós vimos, da mesma forma que está previsto na Constituição brasileira, é um direito fundamental, porque está no artigo 5º, que é o artigo da Constituição destinado a prever direitos fundamentais. Bem, se você acertou também esse exercício, estamos num caminho adequado. Você já está compreendendo aí nossos primeiros passos para essa disciplina. Se não acertou, espero que tenha compreendido. Obrigada!